Olá, aqui é a Gaba. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando dessa conferência, deslumbrando-se com a glória de Deus. Eu espero que você que está participando até aqui tenha sido impactado pelas mensagens, pela palavra. E eu quero aqui trazer uma singela contribuição, né, sobre a nossa experiência com a escolha pela educação clássica, que nós também vemos como um instrumento da graça de Deus na educação dos nossos filhos. Eu sou Gaba Costa, como eu disse, casada com Flávio e mãe da Ana Clara, de 15 anos. Nós, há 5 anos, optamos pela educação domiciliar, que é o conhecido homeschooling, e há exatos 5 anos também nós nos vimos diante de uma decisão, né? Que caminho tomar? Quando você opta pela educação domiciliar, você imediatamente tem que tomar uma segunda decisão. O que, que eu faço? Eu vou reproduzir a escola em casa ou vou seguir por uma metodologia? E eu, como educadora, eu sou formada sempre na área de educação, eu fiz letras na graduação, português e hebraico, depois eu fiz várias pós também na área de linguística aplicada e de literatura, depois fiz mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade e depois doutorado em educação. Então, sempre na área de educação, mas com aquela sede, né, de solucionar, aquela sede que todo professor tem, né, de salvar o mundo, de encontrar uma solução, de salvar a escola também. Bom, e as inquietações eram enormes e a gente sabe que quando nasce uma mãe, nasce uma pedagoga, nasce uma médica, nasce uma psicóloga, e eu vi ali na minha filha, né? Eu vi o espelho na minha filha, ela reproduzindo todas as mesmas inquietações que eu tinha ainda na minha adolescência, né? Que é a forma como nós aprendemos. Eu me questionava na adolescência. Na adolescência, eu ia para a biblioteca da minha escola, ficava ali na biblioteca da escola buscando livros de pedagogia, não eram muitos, mas estudando método. Eu queria conhecer os métodos e ver se tinha uma expressão, se tinha um respaldo naquilo que nos ensinavam, né, com uma forma como nós aprendíamos. Eu queria, na verdade, descobrir qual é a forma, como que a gente aprende, né? Mas era um conhecimento muito limitado. Primeiro que nós não tínhamos essa a internet à disposição, né? Era tudo ali no livro mesmo, pesquisando. E segundo, que eu era muito jovem, não tinha maturidade nem para pensar na parte de neurociências, de sinapses, nada disso. Eu só queria achar um método, uma forma, analisar se realmente a forma como a escola ensinava era a melhor forma, mais produtiva de aprendizagem. Essas eram as minhas inquietações como adolescente. E vi muito cedo, muito antes, né, de mim, porque isso só surgiu na minha adolescência, mas na primeira infância da minha filha, essas inquietações já faziam parte da vida dela. E aquilo, lógico, me deixou muito assim atribulada. Eu falei, meu Deus, ela vai reproduzir tudo aquilo que eu passei, ela está reproduzindo e vai prosseguir nesse caminho, né, que ainda é um longo caminho, ela só tinha 5, 7 anos, é um longo caminho ainda para se andar aí na escola. E aquilo foi batendo uma aflição, foi quando nós decidimos, eu e meu marido, decidimos em família de prosseguir a educação domiciliar, no homeschooling. Mas não sabíamos que método, né, seguir, que método adotar. E nesse período teve a GEC, que foi a Conferência Global de Educação Domiciliar, realizada no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e uma amiga minha, querida amiga, me convidou. Falou assim: não, vem, tem tudo a ver com você, você vai gostar. E eu fui, me inscrevi e absorvi todo aquele conteúdo, né? Foram 3 dias, 3 ou 4 dias de conteúdo
E eu me inscrevi de uma forma assim muito aleatória, porque foi o que eu achei mais diferente, educação clássica. Todas as oficinas de educação clássica eu me inscrevi. Falei, vou ver, eu quero ver algo novo, não quero reproduzir a escola em casa, tudo que eu aprendi é o que eu não quero aplicar. Então, vou ver algo novo, algo que eu nunca ouvi falar nesse tempo todo de educação. E eu me inscrevi naquelas oficinas de educação clássica. Ao final de cada palestra, eu só conseguia chorar, 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 chorar. Muito impactada com as palestras, porque eu vi que verdadeiramente aqueles pais que estavam ministrando, né, compartilhando conosco, foi lá inclusive que eu conheci o currículo que hoje eu adoto com a minha filha, que é o Classic Conversations. Eu vi que aqueles pais eles não estavam preocupados em dar um futuro, em que o filho entrasse na melhor universidade, que ele recebesse os melhores conteúdos, que eles se tornassem grandes eruditos. Não, mas a preocupação era na formação do caráter, nas virtudes, né, em ter uma formação verdadeiramente cristã. E os pais ali como modelos, como Cristo na educação dos seus filhos. Por isso que toda pessoa, todo cristão que verdadeiramente aplica a educação cristã, ele está aplicando uma educação clássica. Né? Eu fiz um caminho enorme, eu poderia ter descoberto a educação clássica simplesmente pela Bíblia. Mas eu fiz um caminho enorme, porque eu já estava inserida na academia para descobrir a educação clássica, né? Foi por meio da academia também que eu descobri, que eu fui sondando, sondando, sondando e pesquisando, até chegar a uma conferência em que tudo aquilo ficasse muito claro diante de mim. Nossa, tudo aquilo que eu estudei, aquela volta enorme que eu dei, estava aqui, simplesmente na Bíblia. Né, na forma como se apresenta a Bíblia. A educação clássica, ela se baseia no trivium e quadrivium, né, mas nós, antes do ensino superior, nós tratamos o trivium, que são as três artes liberais da linguagem, a gramática, a lógica e a retórica. E a gramática, ela corresponde àquela fase que a criança ou o adulto também apreende todas as informações, todos os conceitos e definições básicas daquele assunto. A lógica, você já tem todas aquelas informações, todos os fundamentos, você já começa a conectar com outros conhecimentos. Né? Você já começa a fazer novas relações com o seu repertório, com o mundo ao seu redor. E na retórica, que é a expressão máxima do conhecimento, você já tem uma opinião sobre as coisas, você já está mais amadurecido, você já tem uma identidade para mostrar ao mundo. Essa é a fase que nós todos passamos em qualquer conhecimento, em qualquer assunto que nós venhamos a nos debruçar. Né? Nós passamos por essas três fases. E o que eu vi ali na educação clássica é que ela respondia àquela minha sede de entender como nós aprendemos, porque ela traz sequencialmente as etapas do aprendizado em qualquer idade. Não importa se você é uma criança ou se você é um adulto, independente da idade. No momento que você se expõe a algo novo, você vai passar por essas três fases. E ali matou toda a minha sede, né, que eu tinha de conhecimento com relação a isso. Eu falei, meu Deus, é algo tão simples, é tão óbvio, tão evidente. E a gente fica na pedagogia moderna, na educação moderna, reinventando essa roda, né? E descaracterizando também esse processo de ensino. A gente vê que descobrir a origem das coisas é algo que está intrínseco ao ser humano, é muito inerente ao ser humano. Nós estamos sempre nos questionando acerca da origem. Contudo, gente, havia duas questões que eu ficava refletindo com relação à educação clássica. Veja bem, eu estou saindo de uma educação moderna, né, e me deparando com uma educação clássica.
que na verdade, não quer dizer que seja arcaica, né? Eu não quero contrapor dessa forma, educação moderna e educação clássica, porque a educação clássica é totalmente atual. Mas eu me deparava com duas questões, que era da memorização, que era uma crítica que eu tinha muito forte na educação moderna, né? Eu era totalmente contra a memorização, concordando com a educação moderna, e com relação à dialética. Na educação moderna não há diálogo, né? A escola ela vem com as respostas totalmente prontas, não permite o diálogo. E nesse ponto eu era a favor da educação clássica. Eu fiquei fascinada. Então eu ainda saí dali, daquele congresso, de toda aquela exposição, questionando isso. Nossa, a educação clássica é tão perfeita, mas peca na memorização, né? Poderia ser diferente. Mas a minha crítica à memorização vinha muito da minha experiência, né? De eu como aluna e depois como professora ver que toda aquela geração, como a minha e a que eu estava também tendo a oportunidade de dar aula, eles descartavam o conhecimento, eles só queriam memorizar, entre aspas, decorar, né, e depois descartar aquele conhecimento após os exames. Já com relação à dialética, eu não tinha a mesma crítica, porque eu havia acabado de defender a minha dissertação de mestrado e eu fui atravessada por esse conhecimento da necessidade da dialética para a formação de leitores, né? O meu estudo todo se deu da seguinte forma: eu entrei para a universidade, para o mestrado, para defender uma tese de que essa geração digital é uma geração que não forma leitores, que eles não leem, e me deparei com uma geração que lia muito. Uma geração que lia muito e escrevia muito, mas eles não liam os livros obrigatórios da escola, eles liam outras trilogias ficcionais, fantásticas, séries fantásticas. Então eu comecei a investigar esse tipo de literatura. Esse tipo de literatura, pelos teóricos da recepção, Wolfgang Isa, Mikhail Bakhtin, eles defendem que são literaturas lacunares. O que significa isso, literatura lacunar? É uma literatura que permite o diálogo, né, do autor com o leitor. E ali nasce o leitor. O leitor nasce verdadeiramente quando ele se encontra com uma literatura dessa que permite com que ele se insira, porque não é uma literatura totalmente fechada, que dá as respostas, mas que ele consegue desvendar e fazer parte daquela história, né? Então é um universo fascinante. Então a dialética para mim estava resolvida. Eu falei, nossa, eu me encantei pela educação clássica exatamente por essa oportunidade de diálogo, né, dos alunos. E não somente dos alunos, né? Isso foi com relação à dialética que nós já percebemos imediatamente na educação clássica com a minha filha. Ela utilizando esses recursos, essas ferramentas perdidas da educação clássica e praticando, colocando em prática, identificando as falácias nos discursos, refutando dentro de uma cosmovisão cristã, nós vimos a eficácia. Então, minha atenção se voltou novamente para a memorização, né? E aí eu não mais busquei nos livros clássicos, mas eu fui buscar na palavra de Deus, aquele versículo emblemático que todo pai educador cristão utiliza e reconhece o valor desse versículo, né? Deuteronômio 6, de 6 a 8, que fala: e estas palavras que hoje te ordeno, inculcarás aos seus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Isso é memorização. A memorização, ela tem essa função, esse poder de resgatar o momento originário, né? Contrapõe-se essa noção que nós temos de tempo, que é tão fugaz, o tempo que fica no passado, o tempo que se escoa, o tempo que se perde. É exatamente o contrário. A memória, ela traz o passado e liga ao presente.
É como se trouxesse a nossa identidade, o que nos identifica como indivíduos, como coletivo, é o que nos permite também perceber a sequência do entendimento de uma linha escrita, né, uma sequência coerente. Então, ela permite o aprendizado. As etapas do aprendizado, as etapas do que aprendemos, do próprio trívio na educação clássica, ela tem uma sequência, ela tem uma coerência, e isso também se deve à memória, à memorização, né? A memorização e a memória também nos traz a glória de Deus, nos traz a presença de Deus, nos traz os heróis da fé, né? Que são os nossos exemplos de fé. Isso tudo é a memória, nos identificando. Ela está no nosso corpo, ela está em tudo que pensamos, em tudo que defendemos. Tudo isso nós devemos à memória. E o quanto a educação moderna está se desidentificando, se apartando disso, que é a nossa essência, né, como ser humano. É a possibilidade de nos tornarmos mais humanos. A busca da humanidade, ela nos leva a compreender o nosso chamado, a compreender nós mesmos para entender quem somos, né? E para articular aquilo que acreditamos e por que acreditamos. Aristóteles sempre falava que ele julgava ser inadmissível o homem se envergonhar de sua inabilidade para defender-se fisicamente e não se envergonhar da inabilidade para defender-se com o discurso e com a razão. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, né? Essa é uma ordem expressa por Pedro para cristãos ali do primeiro século, né, da Ásia, mas também para nós nos dias de hoje. Nós devemos estar prontos para responder pela nossa fé. Esse é um dos objetivos e o principal objetivo da educação clássica cristã e o motivo de estarmos empenhados, dedicados a essa causa, investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos esforços e que Deus nos abençoe nessa jornada de educar os filhos para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada.